Você se lembra daqueles pratos simples, mas cheios de sabor, que fizeram parte da infância de milhões de brasileiros? Na parte 1 deste documentário, revisitamos algumas das comidas antigas mais marcantes do Brasil. Hoje, voltamos com mais 25 receitas e quitutes que atravessaram gerações, sustentaram famílias e se transformaram em memórias afetivas. Prepare-se, porque a viagem pelo tempo e pela mesa continua. Entre as comidas mais tradicionais do interior, poucas são tão queridas quanto o arroz carreteiro. Surgido nas estradas e através dos transportadores de cargas, o prato era feito de forma simples, com restos de carne seca, arroz e banha, cozidos em uma única panela de ferro para alimentar tropeiros e viajantes durante as longas viagens de carretas puxadas por bois. Junto dele, aparecia o pão com banha, simples e saboroso, que muitas famílias comiam no café da manhã. Como a banha de porco era a gordura mais acessível para cozinhar e assar naturalmente, a tornou um ingrediente comum em diversas receitas de pães. E quem não se lembra do leite com groselha? Doce, colorido e presente em muitas merendas escolares e reuniões familiares. Feita principalmente com xarope de groselha e leite gelado ou quente, popular entre crianças e adultos como lanche, drink refrescante ou sobremesa, e evocando lembranças de infância e o famoso pingado rosa. Outro clássico das mesas simples era a farofa d'água. A receita brasileira se caracteriza por ser um acompanhamento úmido e saboroso, feito basicamente com farinha de mandioca fina, água quente, cebola, coentro ou cheiro verde e manteiga. Diferente de outras farofas, ela não leva fogo no preparo e pode ter variações, como a adição de tomate picado. O Brasil rural tinha uma necessidade: alimentar muita gente com pouco. Daí nasceu a vaca atolada, cozido de mandioca com carne, que rendia bastante e aquecia em dias frios. Reza a lenda que uma família precisou sacrificar sua vaca depois de um acidente, no qual ela ficou atolada na lama. Desde então começaram a plantar frutas e hortaliças e, com isso, conseguiram melhorar de vida. A sopa de ossos também era comum, feita com ossos bovinos fervidos por horas para extrair sabor e nutrientes, engrossada com legumes e arroz. No Brasil, o caldo pode ser consumido puro, servido quente, ou usado como base para outras sopas e receitas, sendo uma receita tradicional com crescente popularidade no universo do bem-estar. Entre os legumes mais polêmicos, o jiló frito com cebola tinha lugar garantido, amargo, mas cheio de identidade. A receita de jiló com cebola tornou-se popular pela facilidade e disponibilidade em encontrar o legume e baixo preço, o que para o bolso do consumidor, especialmente em feiras e mercados de bairro. Já o torresmo no feijão dava sabor e crocância ao prato mais brasileiro de todos. O preparo geralmente envolve cortar o toucinho ou a barriga do porco, temperar, com sal e alho, por exemplo, e depois fritar em óleo ou banha até a gordura ser extraída e a pele ficar estaladiça. Entre os doces caseiros, um dos mais clássicos era o doce de leite de tacho. Geralmente é feito ao se ferver leite com açúcar ou cozinhando leite condensado, sendo usado em balas e outras comidas doces, como bolos, biscoitos ou sorvete. E em alguns lugares é apreciado com torradas ou utilizado como recheio de churros.
O doce de caju, especialmente no Nordeste, aparecia em festas e almoços de domingo. Tem origem no período colonial brasileiro, especialmente na região Nordeste, onde a fartura de caju e açúcar dos engenhos favoreceu a sua criação, sendo hoje um patrimônio imaterial de Alagoas. No Sul e Sudeste, famílias se reuniam para preparar biscoito de polvilho caseiro, assado em forno a lenha, que estalava na boca a cada mordida. Segundo o historiador potiguar Luís da Câmara Cascudo, no século XVIII, o biscoito já era servido a senhores de fazenda em Minas Gerais, sendo preparado pelas próprias cozinheiras das fazendas. Tem como ingredientes básicos água, leite, óleo e polvilho azedo. E quando a noite chegava, poucos resistiam a um mingau de fubá, doce, quente e reconfortante. Ele se popularizou como um alimento nutritivo, especialmente entre os escravizados que o consumiam para repor as energias. O termo mingau tem origem tupi, significando o que alguém empapa, ou caldo espesso. O pão de queijo, preparado com polvilho azedo e queijo curado, tinha uma textura única, crocante por fora, mas macio e levemente elástico por dentro. O sabor era intenso, marcado pelo toque levemente ácido do polvilho e a força do queijo artesanal, bem diferente das versões industrializadas de hoje. Era um quitute rústico, feito à mão, que carregava consigo memórias. O café com rapadura também marcou época, servindo como um verdadeiro combustível para os trabalhadores rurais antes mesmo do nascer do sol. A doçura intensa da rapadura suavizava o amargor do café forte, criando uma bebida simples, mas muito nutritiva. Era mais do que uma combinação de sabores, representava força, sustento e tradição. Outro prato afetivo era a carne moída com batata, presença constante em muitas mesas humildes, mas que até hoje traz a lembrança do carinho da comida caseira. Simples de preparar, combinava o sabor marcante da carne refogada com o aconchego das batatas bem cozidas, absorvendo todo o tempero. Servida com arroz e feijão, era uma refeição completa, nutritiva e acessível, capaz de reunir a família ao redor da mesa. Nas festas juninas, o quentão era indispensável, aquecendo as noites frias com a força da cachaça, o ardor do gengibre e o perfume das especiarias como cravo e canela. Servido fumegante em copos simples, ele não era apenas uma bebida, mas um convite à confraternização. A criatividade brasileira também se mostrava nos doces de festa. O doce de leite talhado, surgido quando o leite desandava, era transformado em uma verdadeira iguaria de sabor intenso e textura única. Cada pedaço carregava a doçura caramelizada e um toque levemente ácido, resultado do processo artesanal. A tapioca de goma fresca também era presença constante nas mesas, especialmente nos cafés da manhã e lanches da tarde. Preparada na hora com a goma peneirada sobre a frigideira quente, se transformava em uma massa leve e flexível, pronta para receber os recheios mais variados. Servida com manteiga derretida, coco ralado ou queijo, cada versão trazia uma experiência única de sabor e textura. As crianças adoravam o picolé caseiro de suco, feito em forminhas de plástico ou até em copos de alumínio improvisados. Com sabores que iam do suco de fruta natural ao refresco concentrado, cada picolé era perfeito para amenizar o calor do verão. Preparados com carinho, muitas vezes pelas próprias mães ou avós, esses picolés traziam não só refresco, mas memórias afetivas.
Outro clássico era a gelatina colorida em camadas, que deixava a mesa alegre e encantava os olhos com suas cores vibrantes e translúcidas. Preparada com cuidado, cada camada era deixada para firmar antes da próxima, criando um efeito visual quase mágico. Nas festas e almoços em família, servida em copos ou travessas, a gelatina não era apenas uma sobremesa doce e refrescante. E para fechar, nada mais aconchegante do que um chá de capim-santo antes de dormir. Essa tradição, que atravessou gerações, não só trazia calma e relaxamento, mas carregava o perfume delicado e herbal da planta, evocando imediatamente a sensação de lar e proteção. Servido em xícaras simples, muitas vezes acompanhado de biscoitos caseiros, o chá se tornava um ritual de cuidado e acolhimento. Essas comidas podem parecer simples, mas cada uma delas carrega histórias e memórias de um Brasil que se reinventava diariamente com os ingredientes que tinha à disposição. Do arroz carreteiro ao doce de leite de tacho, do pão com banha ao picolé caseiro, todos esses pratos mostram como a mesa brasileira sempre foi espaço de criatividade, resistência e afeto. E você, qual dessas comidas marcou sua infância? Deixe nos comentários e ajude a manter vivas as memórias de um Brasil que nunca deixou de cozinhar com o coração.